Perfeito. Então, mais uma vez, estamos gravando. Boa noite. Bom, hoje a gente, então, seguindo o nosso calendário, né, a gente continua o nosso segundo bloco, né? Desculpa, começa o nosso terceiro bloco, né, terceiro e último bloco, com dois conteúdos, basicamente, né, como eu separei para vocês lá, a cinética, como sendo um conteúdo, né, à parte, vocês viram lá que é trabalhoso, mas tem bastante conceito envolvido, então é bastante importante que a gente destacasse ele do restante. Agora a gente faz uma fala aí com dois conteúdos bastante... Olá, boa noite, boa noite. Com dois conteúdos bastante complexos, mas que vocês vão trabalhar em outros momentos com mais profundidade, né? Então, por exemplo, termoquímica, que é o nosso assunto de hoje, vocês vão trabalhar bastante em fisicoquímica, e eletroquímica é um conteúdo que a gente vai detalhar um pouco mais, porque ele tem aplicação em várias áreas, né? Principalmente química analítica, tá? Então, quando a gente fala em termoquímica, tem muitas formas de abordagem. Se vocês forem falar sobre esse assunto com alguém que fez física, vocês vão ver que a abordagem é diferente. Por quê? Porque se a gente falar em termoquímica, ela é um recorte, né? Então ela é um pedaço do que se chama termodinâmica, tá? Então termodinâmica, né, o estudo dessas transferências de energia é o grande bloco, né? Então é a parte maior. Termoquímica é uma parte que estuda especificamente essa transferência de energia através das reações químicas, tá? E para falar de termoquímica, eu poderia muito bem ficar aqui falando de conceitos, de definições, das leis de Newton e tal, mas a gente vai precisar delas para aplicar em conceitos específicos de reações químicas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe alguns conceitos e alguns exercícios para a gente ir trabalhando aos poucos sobre especificamente o que é explorado na termoquímica, né? E aí a gente vai abordando algumas propriedades dentro desses exercícios, que talvez fique um pouco mais claro. Termoquímica não é um conteúdo assim tão simples de se abordar no sentido de, eles ficam claros os conceitos, são palpáveis, né? São visuais, é muito mais instrumental, né? Então, se a gente for fazer um experimento, vocês devem ter feito em química geral, de troca de calor, né, de termoquímica, vocês fazem a variação de quantidade de calor num calorímetro, né, num recipiente que é isolado, né, um sistema isolado, que não tem perda de calor e de massa. Então, ali tem muito como representar, né, essas propriedades que ficam exploradas na termoquímica. Mas existe um nome muito famoso quando a gente fala em termoquímica, dentro da termoquímica, que é a entalpia. Tá? Essa entalpia, ela vai envolver para nós, em geral, né, ela vai mostrar para nós, quando aqui falamos, claro, de uma reação química, porque afinal nós estamos falando de termoquímica, não de termodinâmica, né, ela vai mostrar a quantidade de calor, né, envolvida numa reação, tá? E quando a gente tem essa quantidade de calor envolvida nessa reação, a gente tem que pensar, tá, mas e aí? O que fica faltando, né? Porque fala assim, se termoquímica é um recorte da termodinâmica, o que a termodinâmica estuda? Então, vamos lá. Termodinâmica vai estudar as variações, né? Ou seja, as quantidades de energia trocadas através de trabalho e calor, tá? Para as transformações químicas, ou seja, para as reações químicas, nós vamos fazer o recorte do calor, que é exatamente o que essa grandeza entalpia vai dizer para a gente, né? Como que isso está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar muito com a questão de esse sistema vai absorver uma quantidade de energia, vai receber uma quantidade de energia, ou vai liberar uma quantidade de energia, né? Então, que fenômeno está acontecendo para a gente saber com essa quantidade de calor que está envolvida nesse processo? Para isso, a gente vai ter que destacar isso aqui, ó. A gente não vai trabalhar necessariamente com a entalpia de alguém, a entalpia da reação. A gente vai trabalhar com a variação da entalpia, que é o ΔH, tá? Então, o ΔH é a nossa variação da
entalpia. Ah, então, mas se você... Olá, boa noite, boa noite. Se vocês me perguntarem assim, beleza, mas e se, por exemplo, eu quisesse falar de um outro processo qualquer, né? Quisesse falar, por exemplo, de um processo de uma forma geral, envolvendo aspectos termodinâmicos sem falar de entalpia. Poderia? Poderia. A gente pode falar de processos termodinâmicos falando de entropia, falando de energia de Gibbs, que a gente vai falar lá no finalzinho da aula, tá? Mas o mais importante é saber que todas essas grandezas estão relacionadas, mas algumas mais expressivamente que outras. Por exemplo, a entalpia é uma coisa rotineira. A gente usa muito entalpia, fala muito de entalpia, mede muito entalpia. Então a gente precisa conhecer o que é essa tal da entalpia, o que é esse calor liberado e absorvido. Antes da gente chegar numa reação química, ou seja, antes da gente desenhar uma reação química, eu quero mostrar dois sistemas aqui representados graficamente, tá? E talvez alguns deles vocês tenham visto escritos, né? Mas é importante que a gente entenda que isso tudo pode estar num gráfico. E num gráfico é uma forma muito mais visual para a gente entender o processo, como isso acontece. Então, percebam que existe só um eixo, né? Porque o que nos interessa é o eixo vertical, né? Então, esse eixo vertical está nos dizendo que nós temos uma quantidade de entalpia ou uma quantidade de calor, tá? Porque ele está correlacionando, né, para nós aqui, tá? E percebam o seguinte, ele está nos dando algumas condições. Que condições são essas? Primeiro, que o ΔH, que é essa variação da entalpia, é igual à quantidade de calor envolvida no processo. Ah, mas não tem outros fatores que podem afetar isso? Tem, mas são tão pequenos e detalhistas, né? Não diria pouco aprofundados, mas pouco considerados, que a gente não vai entrar no mérito nesse momento. Tá? O que a gente precisa entender é o que essa variação de entalpia vai nos mostrar sobre um processo. Então vamos entender o seguinte, ó. A gente tem uma mistura de reagentes, tudo isso, como qualquer outra reação química, né, sob determinadas condições. E essas determinadas condições são as condições reacionais. Eu preciso dessa temperatura, eu preciso dessa atmosfera, eu preciso desse catalisador. Então, de novo, não é uma mistura de reagentes que vai nos dar que a reação acontece efetivamente. A gente tem um fator de mistura desses reagentes, sob determinadas condições, e nisso a gente vai poder mensurar, ou seja, dar valor de quantidade de calor, tá? Então, percebam, o que é importante para a gente aqui? Observar detalhes. Por exemplo, aqui nós temos um sinal negativo. Significa que, neste sentido que está sendo mostrado, a gente tem uma diminuição de quantidade de calor. Ou seja, essa mistura de reagentes nas condições forma esses produtos aqui e libera 890 kJ por mol. Aí vem alguns fatores importantes. Tá? Primeiro, vamos tentar trazer essa escrita, né, esse gráfico, para a forma de equação química. Então, se a gente colocar como equação química, a gente tem lá CH4, que é o metano, é um gás, misturado com 2 mols de oxigênio, que também é gasoso, forma, não é equilíbrio, lembra? Porque é combustão, né? Reação de combustão não tem equilíbrio, não tem retorno. Forma CO2 gasoso e água no estado gasoso. Certo? Beleza. Quando a gente faz essa representação aqui, a gente tem que pensar que a gente tem algumas convenções que não são explicitadas. Tá? Essa reação libera 890 kJ por mol. Então, o ΔH dela é menos 890 kJ por mol. Se vocês não lembram, ó, a representação que tem que ser feita, né, na forma de expoente. Se é por mol de quem? Nesse caso aqui, nós temos duas substâncias que são de 1 mol, né? Nós temos que
tem 1 mol de CH4 e 1 mol de CO2. Em geral, a gente fala do reagente. Então, quer dizer, nós consumimos 1 mol de metano. Então, se nós consumimos 1 mol de metano, é por mol de metano. Coincidentemente, nós poderíamos falar de 1 mol de CO2. Tudo bem. Só que não é a realidade expressa quimicamente, tá? Poderia ser por 1 mol se todo mundo tivesse 1. Então, matematicamente valeria, porque daí o numérico estaria correto. Mas qual é o significado? Então, é por mol de quem? Por mol do reagente que foi consumido. Me interessa saber o reagente, não me interessa saber quem foi formado nessa reação aqui, tá? Mas, de novo, tem reações onde tanto reagente quanto produto são importantes. E aí, nesses casos, a gente não sabe quem identificar. Então, tem que estar explícito. Por mol de fulano, por mol de ciclano, tá? Ah, beleza. Mas então quer dizer que se eu dividir por 2, todo mundo, então vamos lá. Primeiro ponto. Posso dividir todo mundo por 2? Posso, porque são mantidas as proporções, mesmo mudando os coeficientes estequiométricos. Então, se eu tivesse aqui, ó, meio CH4 mais 1 O2 gasoso, formando meio CO2 gasoso mais 1 de água no estado gasoso. Qual seria o ΔH? Bom, a gente sabe que matematicamente dá para dividir, tá? Aí vocês podem me falar, então vamos dividir por 2. Está errado? Não, tá certo. Vai ser menos 445. Tá? A gente já chega no porquê poder dividir. Qual é a unidade? Quilojoules. Ah, então agora é quilojoules por mol de outra coisa que tiver 1. Não, tá? Era quilojoules por mol porque tinha 1 mol de metano. Se fosse levar em consideração, seria esse tanto de quilojoules por meio mol de metano. Teria que escrever por meio mol. Não existe unidade de quilojoules por meio mol. Então, eu só coloco quilojoules, tá? Ele perdeu o por mol, tá? Ele não é mais por mol. Então, a gente tem que observar quando a unidade é por mol, quando a unidade não é por mol. Tá? Esse é o primeiro ponto. A gente vai fazer bastante exercício com isso daqui a pouco. Tá? Então, é só estou colocando alguns tópicos para a gente depois retomar. Outro ponto é, por que eu consegui dividir por 2? Porque a entalpia... Então, vamos algumas observações aqui para baixo. Ela é uma propriedade extensiva. E o que é uma propriedade extensiva? Que se eu faço uma reação utilizando 5 gramas de alguma coisa, eu meço o calor para aqueles 5 gramas de alguma coisa. Foi queimado, que reagiu, enfim. Se eu faço a reação para 10 gramas, a quantidade de calor dobra, a quantidade de calor aumenta. Então, a quantidade de calor acompanha a quantidade de substância, né, que eu tenho reagindo. Então, se eu aumentar a massa de reagente que eu tenho e conseguir consumir todo esse reagente, a quantidade de calor vai ser muito maior. Isso a gente pode falar relacionando com eficiência energética, tá? Então, se um dia você for falar de eficiência energética para recursos renováveis, qualquer coisa, sempre lembra que a gente vai falar muito de entalpia e propriedade extensiva, tá? Isso é um recorte. Volta lá. Então, se é uma propriedade extensiva, significa que ela aumenta com o aumento da quantidade, né? Então, por exemplo, para 1 grama, ela libera X joules de calor. Para 10 gramas, libera 10 vezes X joules. Tá? Para 800 gramas, libera 800 vezes X joules. Né? Então, aumenta, né, a quantidade de massa, aumenta a quantidade de calor liberada ou absorvida. Beleza? Ótimo. Então, esse é o motivo que a gente pode multiplicar. Percebam o seguinte, ó. Em nenhum momento aqui ficou destacado o valor nem
de entalpia dos reagentes, nem de entalpia dos produtos. Só se destacou o ΔH. E é isso mesmo, tá? O importante aqui para nós é calcular a variação. Não é ter os valores de entalpia de um e entalpia do outro. Onde começa e termina. É saber quanto variou. Por isso que a gente vai observar variação de muita coisa aqui, tá? Variação de quantidade de substância, variação de temperatura, para descobrir a variação da quantidade de calor daquele processo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda reação que for mostrada como entalpia, né, for mostrada a entalpia envolvida, a quantidade de calor envolvida, pode ser escrita também no formato inverso. Então, ó, percebam aqui em cima, sentido da seta, ó, descendente, né, reagente produto. Aqui, sentido ascendente, produto reagente. Que no caso agora, né, muda o nome. Quem era produto vira reagente e vice-versa. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que se a gente representa assim, a reação acontece no sentido inverso, certo? Errado, tá? Por que errado? Lembra que a gente comentou várias vezes que isso aqui não vai acontecer, né? Não tem como eu juntar CO2 e água para formar gás metano e gás oxigênio de novo, tá? A pergunta é, acontece? Não. Mas eu posso saber quanto de calor estaria envolvido nesse processo a partir do dado que eu tenho da reação direta. Ou seja, eu sei que na reação direta, eu medi lá e liberou 890 kJ por mol. Então, significa que no processo inverso, se eu quisesse formar, eu precisaria receber 890 kJ. Isso é uma informação ótima, por quê? Porque eu posso relacionar outras reações químicas, que é o foco principal da aula, relacionar outras reações químicas sem precisar necessariamente fazer com que elas aconteçam, né? Então, a gente tem uma forma ali de estudar essas reações e chegar a outras reações sem ter que fazer cada uma delas para determinar a entalpia ou variação de entalpia. E percebam, ó, é exatamente essa a conclusão, né? A gente tem aqui o mesmo valor, tá? Para variação de quantidade de calor, mas aqui é um sinal positivo. Aqui era um sinal negativo. Ou seja, a gente só tem os processos de ida e de vinda representados. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a questão de ter que fazer os dois experimentos e comprovar. A gente sabe um sentido, o outro sentido também é válido. Tá? Até aqui, se alguém tiver... Claro, gente, se vocês tiverem dúvida, vão me interrompendo aí, seja no áudio, seja no chat. Tá? Eu não sei exatamente o que para vocês é novo ou não, né? Então, de novo, eu vou partindo de alguns pressupostos. Se vocês acham que tem alguma coisa que fica, volta lá e a gente trabalha. Então, vamos tentar representar aqui algumas equações químicas, né, que são mostradas na forma de diagrama. Talvez vocês não estejam habituados, talvez, não sei, né? Eu falo pelo geral, assim, mas pode ser que não seja o caso. Mas ele não está habituada com a representação por diagramas. Só que daí, às vezes você pega um diagrama que tem um monte de informação importante e não sabe interpretar. Então, eu sugeriria que vocês comecem a ver, principalmente nos livros que a gente usa como referência, os diagramas que são representados para esses conteúdos, tá? Principalmente aqui o diagrama de entalpia. Tá? Então, vamos tentar observar aqui. Ó. Aqui ele nos mostra, né, os valores de entalpia. O que são os valores de entalpia? Ele nos mostra... Opa, desculpa, gente. Ele nos mostra que a gente tem entalpia para produtos, entalpia para reagentes. Primeiro ponto é, como é que eu vou saber quem é reagente e quem é produto? Através do sentido da seta, tá? Através do sentido da seta, eu sei qual é a reação que foi medida, né? Como é que ele conseguiu medir esse processo? Ou qual é o processo que nos interessa? Ele pode estar representando o que ele não mediu, mas ele mostra para nós o processo que interessa, tá? Então, percebam, ó,
por convenção, e aí é o tipo de situação que a gente vai tentar explorar daqui a pouco, as substâncias mais simples vão ficar no patamar zero, tá? Não significa que elas não estão envolvidas em nenhum formato, nenhuma quantidade de calor. Significa que a quantidade de calor para formá-las é zero, ou seja, elas são a origem de tudo, né? Então, vai ter um outro termo, a gente não vai trabalhar com ele hoje, mas tem um outro termo chamado entalpia de formação. O que é uma entalpia de formação? Entalpia de formação é quanto de energia que se consome ou se libera para que alguma coisa seja formada. Vai formar a partir de quem? Então, sabe aquela história? O universo foi formado a partir de quem? A partir das partículas elementares, né? Essas substâncias simples são formadas a partir de quem? Do átomo, da ligação dos átomos, tá? Só que quando a gente fala de reação química, a gente vai partir de substâncias mais simples. Quer dizer, quais são as substâncias que vão originar as outras moléculas? Então, por exemplo, qual é a fonte de hidrogênio? Não tem como ser hidrogênio molecular, não existe molécula de hidrogênio disponível. Desculpa, não existe átomo de hidrogênio disponível. Existe molécula, mas a molécula está no formato de H2. Qual é a fonte de oxigênio mais simples? Não é o oxigênio sozinho. Inclusive, o oxigênio sozinho pode ser radicalar, né? Tem uma energia altíssima, precisa ser formado por reação de quebra de ligação. Então, qual é a fonte que a gente tem? O O2, tá? E quando a gente tem outros elementos, por exemplo, né? Qual que é a fonte de carbono? Carbono, né? Então, a gente tem principalmente o carbono 12, né? O grafite, né? Carbono 12 aí disponível para a gente fazer um monte de coisa, o que quiser, tá bom? Então, percebam que aqui, ó, nessa linha, né? Nessa linha do gráfico aqui, a gente tem todos os elementos na sua forma mais simples, tá? Carbono, oxigênio e hidrogênio. A partir deles, a gente tem a formação dos compostos. Ah, professor, qual que é a regra para eles serem para baixo ou para cima? Não existe regra, tá? Depende da substância que é formada. Majoritariamente, as reações ocorrem com liberação de calor. Então, isso não é a regra, mas é uma situação onde a gente pode convencionar muitas vezes. Majoritariamente, ocorre a liberação de calor. Liberação de energia e liberação de calor. Quando ocorre a liberação de calor, que é o caso aqui das setas para baixo, a gente tem uma variação de entalpia negativa, né, que a gente viu ali no slide anterior, né? Diminui ali porque libera calor, né? Então, sempre lembrando que variação de energia, variação de qualquer coisa, deixa eu até mudar de cor aqui, só para mostrar que é o geral da história. Variação é final menos inicial. Sempre, tá? Final e inicial. Por isso que a gente precisa de ponto de partida e ponto de chegada. Quem é final, quem é inicial. Quando a variação de calor aqui é menor que zero, né? Então quando o ΔH é menor que zero, a gente fala que este nosso processo aqui é um processo chamado exotérmico. Tá? Quer dizer, exo, né, de liberação, térmico de temperatura, que não é temperatura, né? Quantidade de calor. Então, liberação de calor. Tá? E, consequentemente, né, se a gente tem a situação oposta, vou colocar aqui embaixo, aí não vai confundir.
a variação de calor é positiva, e aí nós temos um processo endotérmico. Endo de dentro, tá para dentro. Então, para dentro do sistema que vai o calor. Só fazer um parênteses aqui, né? Acho que é importante a gente sempre lembrar as definições aí originárias da coisa. Quando a gente fala em calor, o que é calor, né? A gente às vezes fica com uma definição meio no ar. Então, calor é uma energia que vai transitar entre corpos. Né? Então, se é uma energia, transita entre corpos. Qual é a condição desses corpos para que haja transferência de calor? Variação de temperatura, ou seja, temperaturas diferentes. Tá? Então, se esses sistemas meus têm temperaturas diferentes, tem transição de calor. E aí a gente fala, tá mais quente, tá mais frio. Tá? Esses termos quente e frio, cientificamente não são corretos. Né? Mas, claro, servem para a gente ter referência de quem são os nossos padrões de medição, né? Nossos padrões de medição para grandezas de temperatura, tá bom? Bom, então tá. Então observe o seguinte, nesses processos aqui, todos eles são de formação de alguém, né? Então eles vão formar alguém a partir das substâncias mais simples, que é a partir do zero vai acontecer alguma coisa. Para mostrar a variação de entalpia, né, eu vou colocar aqui o ΔH. Então, meu ΔH aqui, meu ΔH aqui, meu ΔH aqui. Como é sempre final menos inicial, e o inicial é sempre zero, vai ser o valor do final, né, que vai ficar aqui. Então, o final dele, o valor de entalpia de cada um vai ser mais 227, menos 393, menos 286. Primeiro ponto já. Precisa ter o mais quando é positivo? Sim, tá? Para mostrar que não é um valor absoluto. É liberação ou absorção de calor. Então, é mais ou menos, tá? Valor sem sinal é valor absoluto, módulo, tá? Então, tem que ter o sinal de positivo, beleza? Tá lá o sinal de positivo, então, né? E o sinal de negativo aqui. O que falta? Obviamente, falta a unidade, quilojoules. Posso deixar só quilojoules? Posso. Né? Como é formação, perceba, foge da regra que a gente falou anteriormente. Como é formação, é por mol de substância formada. Né? Eu quero saber, afinal, como é que eu formo um mol daquela substância. Né? Então, mas posso deixar só quilojoules? Posso. Né? Até confundir menos, não tem problema. Só que eu preciso que vocês entendam o que é o quilojoule por mol e o que é o quilojoule, porque às vezes aparece em alguma atividade, algum exercício, alguma leitura, quilojoule por mol. Aí você pensa, então é sempre por mol? Não, é por mol para aquela situação, para aquele 1 mol daquela substância principal. Depois, se você multiplica ou divide, deixa de ser por mol, tá? Beleza. Vamos lá, então. Quais seriam as nossas reações químicas, as equações químicas, né? As reações estão aqui mostradas. Bom, as equações não tem segredo, né? As equações são formação de C2H2, que é o acetileno, né? Então a gente vai formar através de 2 átomos de carbono e H2, né? 2 mols de átomos de carbono mais 1 mol de H2, a gente vai formar 1 mol de acetileno. Aqui a gente vai formar a partir de carbono e oxigênio, a gente vai formar o gás CO2. E aqui, a partir de H2 e meio mol de O2, a gente forma a molécula de água. Sempre com os estados físicos, tá? Deixei aqui sem para não poluir muito o nosso desenho. Beleza? Então, claro, muito direto, já tudo zero, beleza. Mas o mais importante aqui é mostrar que as transformações são todas diagramáveis. Agora, vamos pensar o seguinte. Se a gente não vai fazer agora, a gente vai deixar mais para frente. E se a gente precisasse das equações transformar isso nos diagramas? Seria tão simples? Pensa só numa equação
com várias etapas, com umas 4 etapas. Colocar tudo num diagrama é simples? Não é. Então, entalpia é um exercício, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com não diria transformação, mas com uma propriedade matemática que foi desenvolvida por Hess, né? Então virou a lei de Hess, que vai nos dar várias relações possíveis para que a gente tenha esse tratamento com as reações específicas. Então, olha só. Lei de Hess vai nos mostrar que a gente pode fazer algumas adequações na equação química, sem precisar necessariamente fazer adequações experimentais, ou seja, adequar a escrita dela, transformando as grandezas de entalpia, e a partir do momento que a gente tem esses valores e grandezas de entalpia, fazer relações entre as equações químicas, né, intercambiar essas informações para que a gente tenha a quantidade de calor na informação final. Então, vamos lá. Vamos observar aqui primeiro essas duas transformações, que não são transformações químicas, tá? Que são transformações físicas. Então, transformações físicas, mudanças de fase, né? Ou mudanças de estado físico. Percebam? Ambas transformações são transformações o quê? Exotérmicas ou endotérmicas? Ó, endotérmicas, tá? Tá até faltando o sinal positivo aqui, mas não vou poluir o desenho. Endotérmicas. Então, ambas absorvem calor para acontecer. Faz sentido? Faz, né? O sólido, para ir para o líquido, ele precisa de calor para que as moléculas se agitem, aumentem a energia cinética, diminuam as forças intermoleculares e mudem de fase. Então, nós temos uma absorção de 6,01 kJ por mol. Né? Aqui pode ser por mol de água, né? Porque é um mol, a transformação física. Aqui em cima tem a água na fase líquida se transformando na água no estado gasoso. Então, o que acontece? Absorve também. Mas perceba, absorve muito mais, né? Absorve 44 kJ por mol de água, né? Então, o que acontece? Eu preciso de muito mais energia para que a fase líquida se transforme na fase gasosa, ou seja, ela se desprenda quase que totalmente e a gente tem aí uma diminuição expressiva na taxa de forças intermoleculares. Vocês vão lembrar isso lá nas primeiras aulas que a gente teve, né, de forças intermoleculares, fases, então para tentar correlacionar aí a quantidade de calor necessária. Bom, entalpia molar. Então, está falando para nós aqui, por mol, né? Então, molar dos processos, fusão e vaporização, tá bom? Agora, vamos tentar entender o seguinte, ó. Se eu quisesse conhecer algum desses processos ali em cima, eu precisaria entender as propriedades que a gente já discutiu agora há pouco. E para entender essas propriedades, a gente precisa ver como é que esses valores se refletem. Uma delas, a gente já conseguiu observar, né, que é a primeira relação aqui. Então, eu vou destacar aqui em vermelho, tá? Que é a relação que nos mostra. Quando eu faço a transformação, ou seja, eu mudo os coeficientes, mas mantenho a proporção, a quantidade de calor envolvida, ou seja, a variação de entalpia, segue a mesma proporção. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 2, né, os coeficientes. Então, ó, multipliquei por 2, né, os coeficientes estequiométricos. Aqui eu também multipliquei por 2 o valor de entalpia. Né? Então, de novo, se eu tenho uma relação aqui de H2 com meio mol de O2 formando água, eu libero 242 kJ de energia, de calor. Aqui embaixo é a mesma reação, só que agora para 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então, eu libero o dobro, 484 kJ, tá? Beleza. Outro ponto que a gente também já observou e que a gente vai ver agora em valores é esse aqui, ó. Deixa eu fazer essa relação aqui, fica mais fácil. Isso. O que aconteceu da primeira equação para a última? Para a terceira, perdão. A gente inverteu, né? E quando a gente inverteu a transformação, a gente observa que tudo se manteve, né? Reagentes e produtos em escrita, então a proporção não mudou, mas agora quem era reagente virou produto, quem era produto virou reagente.
que aconteceu? Eu estou supondo o processo inverso, quer dizer, a água se decompondo em H2 e em O2. Quando eu vejo isso acontecendo, né, quando eu vejo essa água sendo agora decomposta, eu consigo observar também que houve uma inversão, só que agora de sinal, né? Como que eu inverto? Se um processo é exotérmico, então eu vou inverter. Deixa eu colocar aqui. Bom, vou colocar inverter também. Não, aqui não é inverter, né? É multiplicado por menos 1. Certo? Quer dizer, mudou o sinal. Olá, boa noite, tudo bem? Tá? Então, mudou o sinal. Se mudou o sinal, significa que eu estou trabalhando com o processo contrário. Então, aqui ocorria liberação de calor. Aqui ocorre absorção de calor. Ou recebimento de calor, tanto faz. Tá? Beleza. E aqui embaixo, eu tenho uma transformação nova, né? Uma informação nova, que é o quê? Essa informação nova vai dizer para a gente que se eu quiser tudo isso aqui acontecendo, mas ao invés de formar água na fase gasosa, como é a primeira aqui, a primeira equação, formar água na fase líquida, eu tenho essa variação de entalpia, menos 286. Tem alguma relação numérica com alguma coisa? Não. Né? Olha lá, ó, 242, 484, 242, 286 não tem valor de relação com nada. Então, se a gente observar, a gente tem uma informação importante. E aí que eu venho com o ponto, um dos pontos-chave. Tá? Exercícios de lei de Hess ou exercícios de termoquímica são de observação. A gente vai pegar, vai olhar a informação e vai ter que pensar sobre ele. O que ele tem de novo, o que ele tem de útil, o que ele não serve, o que ele serve, tá? Por isso que a gente vai trabalhar em cima dessas informações. Observe o seguinte. Aqui eu vou ter uma informação nova. Eu passei da formação de substâncias simples, então H2 e O2, só que eu formei água em outra fase, em outro estado físico. Isso pode ser interessante para nós? Pode, porque eu posso tentar descobrir como é que eu faço, então, para transformar de um estado físico para outro, qual é a quantidade de calor, sem ter que fazer o experimento e medir o calor. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Claro, gente, nesses primeiros eu vou induzir vocês, né? Com os resultados que têm que ser usados. Depois vocês vão criando as estratégias de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho as cores, né? Vai. Nós temos na equação 1, que eu quero trabalhar aqui. Tá? Essas são mais simples e diretas, daqui a pouco a gente vai trabalhar com mais informações. Copiei ali a terceira equação e quero usar também a quarta equação. Beleza. Aí, isso aqui num diagrama, se a gente fosse desenhar, não vou poluir mais aqui as nossas informações, mas se a gente quisesse desenhar isso num diagrama, a gente poderia, né, tentar mostrar quanto cada sistema vai abraçar da quantidade de calor chegando no mesmo ponto, né? Então, quanto que vai ter de diferença de um para o outro? Né? A gente vai depois trabalhar com diagramas, mas daí exercitando as coisas depois disso aqui ficar bem consolidado. Vamos pensar o seguinte, ó. O que eu tenho que fazer na propriedade de lei de Hess? A ideia é que eu tenha apenas o processo que está no meu interesse
sendo observado. Então, vamos pensar. Eu quero analisar a mudança de estado físico da água do estado gasoso para o estado líquido. Certo? Beleza. Se eu quero analisar só esse processo, eu preciso que só ele seja o reagente, só ele seja o produto. E aí eu vou fazer uma soma de equações químicas, tá? Eu já vou explicar isso no diagrama. Mas perceba, se eu fizer uma soma aqui de tudo, eu não posso somar só um pedaço. Falar, então eu só vou somar o que me interessa. Não, não existe isso. Somou, somou tudo, né? Então, vamos lá. Se eu fosse somar tudo isso aqui, o que eu teria? Opa, vamos fazer uma linha. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mais retinha aqui. Ah, melhor, né? Se eu fosse fazer uma soma dessas duas equações químicas, o que eu teria? Como reagente, eu não teria só água no estado gasoso. Eu teria água no estado gasoso, H2 no estado gasoso e meio de O2 no estado gasoso. Da onde eu tirei isso? Água no estado gasoso, H2 no estado gasoso, O2 no estado gasoso. Tá? Beleza. Vamos continuar a ideia. Quem são os produtos? É só a água no estado líquido, certo? Errado. Não posso pegar só um pedaço da equação. Vai ter ainda H2 no estado gasoso e meio de O2 no estado gasoso. Tá? Então, ó. Tá? Beleza? Coloquei todo mundo lá embaixo. Essa seria a equação química. Mas é assim que a gente representa uma equação? Uma transformação? Lembra lá, todo tipo de transformação pode ser transformação, e aí vamos voltar bem lá nos primórdios, né? Vocês devem ter visto isso em geral 1. Todo tipo de transformação precisa ou mudar de estado físico ou ter o rompimento e a formação de novas ligações. Se muda estado físico, é uma transformação física. Se tem rompimento e formação de novas ligações, é transformação química. Mas ambas são transformações. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se H2 forma H2. Existe isso como reação ou transformação? H2 forma H2. Não mudou o estado físico, não teve rompimento ou formação de novas ligações. Significa que não tem nada, não aconteceu nada. Não é uma reação nem uma transformação física. Então não tem absolutamente sentido de se colocar isso na equação, tá? É a mesma coisa que eu falar, um copo d'água ali. Um copo d'água. A água continua sendo água líquida. Está ocorrendo uma reação química? Pode estar ocorrendo outras transformações, mas com a água. A água continua sendo água, na fase líquida, fase líquida. Se eu mudar a temperatura, aí tem uma transformação física, mas ali parado naquela temperatura constante, não está acontecendo nada. Então aqui, mesma coisa, ó, não está acontecendo nada, eu faço essa anulação. Por isso que eu posso excluir um ponto e outro, né, da equação química quando eu faço essa soma. Então tem que cuidar. Soma de equações não é uma soma matemática, não é um sistema onde você faz uma relação numérica. É entender por que eu estou cortando aqueles elementos ali, tá? Mesma coisa, ó, para o oxigênio. Oxigênio. Vou fazer um contorninho aqui, ó. Meio de O2 e meio de O2 gasoso não tem por que serem transformações. Não é nenhuma transformação. Então, eu também excluo, tá? O que sobra aqui, né, desse sistema todo? Vai sobrar a única transformação existente, que é água no estado gasoso, formando água no estado líquido, ou na fase, né, gasosa e líquida. Só que o que nos interessa aqui é saber a variação da entalpia desse processo.
E quando eu fiz aqui essa soma, eu fiz aqui, ó, a soma, vou colocar entre aspas, porque não é uma soma matemática, né? É uma soma de equações químicas. Eu somei também as variações de entalpia. Tá? Então, essa propriedade que é a lei de Hess nos diz, que eu posso somar as quantidades de calor. Observe, eu somei os processos e eu excluí da representação dos processos, eu fiz no balanceamento, né, da coisa, na limpeza da equação, eu tirei os processos que não vão ser efetivamente, não vão acontecer efetivamente. Só que a partir do momento que eu somo um processo com outro, eu somo as variações de calor de todo ele. Eu não somo uma parte só do calor, tá? Eu somei o processo inteiro. Quanto que sobra ali? Menos 44 kJ, tá? Menos 44 kJ. Então, vamos deixar o por mol por enquanto, né? Por mol de água, mas tudo bem. Né? Podemos colocar aqui, mas não precisaria nesse momento. Então, o que eu sei? Que a água, na fase gasosa, para ir para a fase líquida, libera 44 kJ por mol. E comprovou para nós o primeiro dado, que a água na fase líquida, para ir para a fase gasosa, precisa de 44 kJ por mol. Tá? Então, a partir da lei de Hess, ou seja, das transformações de formação e decomposição da água, eu concluí quanto de calor precisa para que a água mude de fase, sem necessariamente ter essa informação. Tá? Então, percebam, ó, eu parti de uma informação, cheguei em outra e não precisei consultar ali em momento nenhum. Eu fiz todo um tratamento aqui com as equações aqui de baixo, ó, e cheguei no mesmo valor numérico. Tá? Se a gente for colocar isso num gráfico, a gente ia ter algo mais ou menos assim. Não é nem um gráfico, né? Vamos chamar de diagrama porque não tem eixo X e Y, só tem o eixo Y de direcionamento. Vamos partir de um ponto de referência, tá? E desse ponto de referência, a gente vai colocar os nossos reagentes. Então, H2 aqui, e meio de O2, tá? E aí a gente vai tentar pegar todas as informações como a gente fez até agora e trazê-los para o diagrama. Vamos lá. Aqui para cima, ó. A água, para formar H2 e O2, precisa de 242 kJ. Então, vamos observar aqui. Deixa eu achar meu pointer. Se precisa, se absorve, né? Se recebe calor, é para cima. Quanto? 242. Então, mais 242 kJ. Quem vem aqui, né? Da onde partiu a água? Na fase o quê? Vamos voltar lá. Tá? Ó, aqui está como reagente, tá vendo? A água na fase gasosa. Então, vamos lá. Água na fase... Põe esse pretinho aqui e se esconde. Pronto, isso. Água na fase gasosa. Então, ó, a equação está aqui representada nesse diagrama. Água na fase gasosa, formando aquilo ali, H2 e O2, absorve 242 kJ por mol. Beleza. Só que eu tenho um outro processo também acontecendo, né? Essa linha está muito picotada. Eita, hoje não é o dia de linhas retas, viu? Bom, vou tentar deixar assim para não piorar. O que a gente tem na segunda informação? Que, olha lá, em azul aqui, ó, tá? Nessa linha. Que H2 e meio de O2 podem formar água na fase líquida. Só que daí, quando eu tenho essa formação, libera 286 kJ. Então eu venho aqui, ó, vai liberar. Só que se vai liberar 286, é certa maior, né? Porque aqui era 242, então 286. Vai chegar em que patamar? Aqui. E nesse patamar onde libera 286 kJ, aqui a gente tem água na fase líquida.
que é aquilo que nos diz, ó, H2 e O2 formam água na fase líquida, liberando 286. O que nós podemos concluir de tudo isso aqui? Que este intervalo aqui, ó, gasoso para líquido, vai ter um valor ali embaixo, complementar, de 242 para 286. Vale quanto? 40 não, né? 44. Só que é para baixo, então é liberando. Menos 44 quilojoules, que é exatamente o valor que a gente tinha achado aqui. Então, este diagrama, que está aqui do lado representado, é a explicação de por que na lei de Hess a gente pode ficar cortando um monte de reagente e produto para chegar no reagente final, tá? Porque a gente concluiu que o processo final aqui envolve apenas água na fase gasosa e a água na fase líquida, tá? E nos dá uma quantidade de calor de menos 44 quilojoules por mol de água, tá? Bom, nós vamos trabalhar com exercícios de lei de Hess, mas até aqui, tem algum conceito, alguma coisa que ficou em aberto? Não? Deixa eu pôr em maior aqui, ó. Vocês podem ver. Tá? Nada por enquanto. Bom, de qualquer maneira, né, por favor, me interrompam aí. Bom, vamos tentar então fazer um deles, né? Deixa eu só ver um negócio, se vai fazer. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Dá para fazer qualquer um dos dois aqui. Vamos fazer esse aqui, né? Bom, vamos lá então. Primeiro ponto é para a gente determinar a quantidade de calor envolvida na formação do C2H6, tá? Então, do etano, né? Tá? A gente tem a formação do etano a partir de carbono, grafite e H2 gasoso. Se a gente for desenhar um gráfico, é do zero até algum ponto. O que eu posso convencionar? Bom, eu acho que é uma liberação de calor. Não sei, pode ser que não seja, né? Eu acho que é uma liberação de calor, vamos descobrir. Mas só posso convencionar isso, tá? Por enquanto, só isso. Primeiro ponto é, a equação não está balanceada. Então, isso é um ponto importante. Lembra lá? Por mol de quem e tudo mais. Então, vamos balancear. Aqui é mais fácil, né? Todo mundo está sozinho, então, carbono a gente tem 2. Opa! Comum o pessoal colocar o carbono grafite só com G, daí fica carbono gasoso. Não existe carbono gasoso, não, tá? E hidrogênio, né? Então, são 3 mols de H2 gasoso. Tudo isso para formar C2H6. Perfeito. Então, agora temos a equação balanceada. Vamos trabalhar com elas. Qual que é a estratégia principal que eu sugiro para vocês? Que a gente localize quem a gente precisa. Tá? Então, vou manter aqui Vou manter o verdinho. Não, vamos mudar de cor aqui. Não tem por que manter, né? Tem bastante cor para isso. Vamos olhar. Vamos tentar localizar onde está cada uma das informações. Então, carbono. Carbono sólido, né? Tá onde? Ó, só tá aqui, né? Carbono sólido. Primeiro vamos localizar onde eles estão, depois a gente vê se a gente precisa fazer algum tratamento na equação química, na representação da equação química ou não. O hidrogênio gasoso. Onde está o hidrogênio gasoso? Bom, o hidrogênio gasoso está aqui. E o C2H6, o etano. Onde está o etano? Está aqui. Bom, percebam que está todo mundo do lado dos reagentes e está todo mundo com 1 mol só reagindo. Então, quer dizer, alguma coisa eu vou ter que observar, porque está todo mundo diferente aí. Né? Então, alguma coisa eu vou ter que fazer. Tudo que eu fizer na equação
eu faço com a equação inteira, eu não faço só com um pedaço dela. Por quê? Porque eu tenho medida a variação de entalpia do processo. Eu não tenho medida a variação de entalpia de um reagente. Lembra? Nem existe a variação para um. Então, não tem a entalpia de um, tem a variação de entalpia do processo inteiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar, vamos numerar as equações aqui, ó, para ver se fique mais fácil. Então, essa aqui é a equação 1. Essa aqui é a equação 2 e essa aqui é a equação 3. Então, temos as nossas 3 equações aqui. O que eu vou fazer com cada uma delas? Bom, vamos olhar passo por passo. Para o carbono grafite, o que eu preciso fazer? Eu tenho 1 mol de carbono grafite, então eu preciso duplicar essa quantidade. Então, eu vou pegar aqui a equação. Equação 2 e vou duplicar, tá? Isso vai nos dar que informação? Uma equação cujos coeficientes estão todos multiplicados por 2. Beleza, tá? Deixa eu arrumar esse sólido aqui. Certo? Então, essa é a nossa equação. Qual é o resultado? O ΔH dessa equação também vai ser multiplicado por 2. Então, quanto dá? 787, é isso? Vamos confirmar aqui. Vamos confirmar que hoje estou com preguiça de fazer conta. 393,5 vezes 2. Isso, 787, tá? Então, 787 quilojoules. Perceba, ó, lá em cima eu poderia colocar. Oi, diga, Leandro, fica à vontade. Meu microfone? Ah, seu microfone? Ah, fica tranquilo, pode escrever, não tem problema. Eu aguardo, não tem problema algum. Uhum. Pode colocar. Ah, tá. Não, então, isso, na verdade é por causa do balanceamento. Então, vou voltar. Primeira etapa que a gente fez foi balancear a equação, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi o balanceamento da equação, tá? A partir da equação balanceada, que é a única que a gente pode trabalhar, a gente, depois, então, por segundo, a gente localizou cada componente, né? Vamos chamar assim. Então, a gente localizou onde estava o carbono sólido, onde estava o hidrogênio gasoso e onde estava o etano, né, gasoso também. Esqueci de colocar aqui, inclusive, o gasoso, tá? Beleza, localizamos onde eles estavam. Agora, a gente precisa tornar eles iguais na proporção, porque senão, no final, eu vou chegar, por exemplo, eu quero saber qual é a reação de formação, qual é a quantidade de calor envolvida, a variação de entalpia envolvida, para a formação dessa reação aqui. Eu não tenho, mas eu tenho que para uma que tem um carbono e mais um oxigênio dá tanto. Mas aí não faz diferença, porque são outras transformações, é outra reação. Eu quero exatamente para aquela. Então, o que eu vou fazer? Vou tratar cada equação e colocar como eu preciso aqueles reagentes. Tá? Um ponto importante, eu vou até aproveitar a sua pergunta, é que aqui eu já estou dando as equações que precisa. Tá? Quando vocês vão fazer um cálculo desses, vocês vão ter uma lista de várias equações e vão ter que localizar. Tem essa, tem essa, tem essa. Pode ser que 2 caminhos, 3 caminhos deem a mesma coisa.
Tá? A ideia, né, da variação de entalpia e da lei de Hess é que vocês façam relações e cheguem numa resposta final, não necessariamente pelo mesmo caminho. E, inclusive, né, vou até aproveitar o seu parênteses aqui, voltar lá na primeira apresentação, para destacar uma coisa. Aqui. Opa, vou voltar aqui nesse segundo, que é a entalpia, né? Aqui. Onde eu tinha colocado entalpia? Ah, não, no primeiro, claro, está no título da entalpia. Entalpia ou, melhor, variação de entalpia é uma função de estado. O que é uma função de estado? Função de estado quer dizer que se eu tenho a condição inicial e eu tenho a condição final, eu consigo calcular a variação, independentemente se o caminho foi este ou foi este ou foi, sei lá, outra cor aqui. Ou foi este. Só para ter a voltinha. Beleza? Então, o que importa para nós é o início e o fim. Então, a gente vai ter lá, aqui, esse processo como processo final. Como ele vai chegar nele? Não sei. Vocês podem usar 40 equações e o outro usar 3. Tudo bem, vamos chegar no mesmo valor. Então, meio que adiantando, na primeira equação multiplica por... Isso, exatamente. Perfeito, Leandro, desculpa. Estou chamando pela dupla sertaneja. Tá? Isso, Leandro, tá? Você multiplica por 3, tá bom? Assim como a gente pode dividir, né? Então, multiplica por qualquer fator. E a gente vai também multiplicar por coeficiente para a gente poder inverter a equação, tá? Então, a gente já vai chegar nesses pontos. Eu ouvi bem baixinho. Eu acho que... Mas eu não consigo te entender. Eu ouço o que você está falando, mas eu não consigo entender você. Quer tentar de novo? Não funciona muito bem, né? Eu, assim, bem baixinho, sabe? Mas eu não consigo. Mas não se preocupa. Pode escrever tranquilo, eu aguardo, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Fica sossegado. Imagina. Bom, e aí, né? A gente localizou cada componente e então, em terceira etapa, a gente faz os tratamentos nas equações, tá? Então, a gente multiplicou por 2, a gente vai analisar agora a equação, o hidrogênio, que é o nosso segundo elemento, que é exatamente o que o Leandro colocou para nós. O hidrogênio está na equação 1, e a equação 1 tem o hidrogênio 1 mol. Eu preciso de 3 mols. Primeiro, ele está como reagente, os dois estão como reagentes. Então, beleza, só preciso multiplicar aquela equação. Então, eu pego a equação 1 e multiplico por 3. E o que eu vou chegar? Vou colocar tudo igual aqui para não confundir. 3 H2 gasoso mais 3 meios de O2 gasoso, formando 3 águas líquidas. Tá? E o meu ΔH vai ser igual a 285,8 vezes 3, que dá 857,4 quilojoules. Tá? E por último, a gente vai olhar agora o nosso produto, né? O etano, C2H6. Só que observe, o C2H6, ele está 1 mol na equação problema e 1 mol na equação que eu tenho como dado.
Só que, na problema, ele é produto. Aqui ele é reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a equação. Lembra lá? Se eu conheço a variação de calor do processo exotérmico, eu conheço a variação de calor do processo endotérmico. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, sinalizo a mesma equação. Então, nós vamos trabalhar agora com a equação 3. E eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, eu vou até colocar como legenda aqui. Significa inverter, tá? Então, nós vamos inverter a equação. Inverter mesmo no sentido, né? Então, agora, nós temos 2 CO2 gasoso mais 3 águas no estado líquido, formando 7,5 de O2 gasoso mais 1 mol de C2H6 gasoso. E a variação de entalpia vai ser o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Então, mais 1.559,7 quilojoules. Beleza. Então, nós temos aqui as nossas equações, tá? Ó, tudo que a gente fez de tratamento, está tudo aqui. Certo? Então, agora, teoricamente, eu vou ter tudo que eu tenho, tudo que eu preciso localizado. Então, vamos observar se eu tenho mesmo. Ó. Quem que eu preciso? Carbono, hidrogênio e C2H6. Vamos lá. Carbono, 2 carbonos. Hidrogênio, aqui embaixo, 3 hidrogênios. C2H6, 1 C2H6. 1 C2H6. Opa, não coloquei o estado físico dele. Tá? Importante. Quer dizer que se eu fiz isso, vai dar certo de qualquer maneira? Não. Se eu fizer isso e sobrar algum reagente, está tudo errado. Tá? Ou algum produto. Tá? Então, às vezes você faz lá, fala, beleza, mexi, deu certinho, achei. Mas sobrou um monte de coisa. Está errado. Tá? Precisa chegar exatamente na equação problema, na equação que a gente quer. Então, para chegar na equação que a gente quer, a gente vai fazer essa relação e vai ter que fazer a soma para ver se estes valores somados aqui vão chegar na equação que eu quero. Primeiro ponto é, lembra lá? Se eu for colocar todo mundo, vai ficar muito grande, eu não vou colocar todo mundo aqui. Mas se eu fosse colocar todo mundo, eu ficar esses 6 reagentes aqui e os 4 produtos aqui, tá? Então todo mundo está antes da seta todos os reagentes, depois da seta todos os produtos. Mas agora a gente já sabe que se não ocorreu mudança de estado físico e se não ocorreu quebra ou formação de ligação, não é transformação nem física nem química. Então não acontece nada. Então a gente não leva em consideração. Então vamos lá. Pega ali, vou usar os marca-textos aqui para rabiscar, tá? Vamos olhar passo a passo. CO2, eu tenho 2 CO2 como reagente, 2 CO2 como produto. Então eu posso anular. Água. 3 águas como reagente, 3 águas como produto. Posso anular. Oxigênio. 7,5 de oxigênio como produto. E aqui, também, né? É 4,5 mais 3,5, dá 7,5. Tá? Lembra que eu estou somando, né? Se eu tenho, no mesmo lugar, 2 mols de oxigênio e 3,5 mols de oxigênio, eu tenho 7,5 mols de oxigênio. Tá? É continha de fração normal, sem segredo. Beleza. Foi atendida a condição de eu ter apenas os reagentes e produtos de interesse? Foi. Então, se eu conseguir fazer isso, quer dizer que eu posso somar os meus reagentes e produtos, minhas 3 reações, equações químicas, e somar os valores de entalpia. Então, eu tenho que
2 carbonos sólidos mais 3 hidrogênios gasosos formam C2H6 em fase gasosa com um valor de entalpia igual. Aí eu somo os 3, né? Então vamos lá. Vamos descobrir. Aí eu falo assim, por que eu somo os 3? Porque eu somei as 3 equações. Essa exclusão que eu fiz agora foi o que eu fiz lá com a água anteriormente. Eu somei as 3 equações, tá? Então, 787 mais 850 e... Opa, os dois são negativos, né? Olha eu com... Olha eu esquecendo o sinal aqui, ó. Menos e menos, tá? 857,4, ok. Oh, peraí, eu fiz besteira. 787, 857,4. Beleza, tá? Agora, eu vou ter que, né, esse valor negativo, somar ao 1559. Então, 1559,7. O que eu tenho de resultado, e se vocês quiserem fazer aí para conferir também, ver se eu estou certo na conta, é menos 84,7 quilojoules. O que quer dizer com isso? Quer dizer que para formar uma molécula de etano, a partir um mol, né, de etano, a partir de 2 mols de carbono e 3 mols de hidrogênio, eu libero quase 85 quilojoules, né, por mol de etano formado. Tá? Isso é muito, isso é pouco? Não sei, depende do que você chama de muito e pouco. Depende do sistema. Tem sistema que é sensível à mudança, à liberação de calor, tem sistema que suporta. Por isso que existem os sistemas de panela de pressão, né, que suportam aí uma liberação de calor bastante intensa. Né? Sistemas isolados que suportam uma liberação de calor bastante intensa, sistemas já que não são, né, preparados para isso, que se rompem. Então, depende. Muito e pouco é relativo, tá? Professor? Oi, diga. Consegue me ouvir? Agora eu consigo te ouvir bem. Arrumei esse John aqui. Agora foi. Agora foi. Professor, então, tem coisa que eu sou bem lento para aprender mesmo, Não, professor. mas a ideia é que vocês tirem as dúvidas. Não, mas essa aí agora tá embrulhando aqui. Acho que eu fiquei emocionado com esse monte de coisa aqui. Não, mas ó, igual eu te falo, é exercício assim daquele tipo que muita coisa vai ficar no ar. Eu vou deixar os outros para vocês fazerem, e daí vocês vão achando dúvidas. Então, mas pode perguntar. Qual que foi o princípio mesmo aqui para inverter a equação 3? Porque o resultado ele estava maior que a somatória de cima? Eu tá. Não. aqui. Assim, na equação 3, deixa eu só voltar aqui a minha tela de desenho. Aqui. A equação 3, ela trazia para a gente como informação o C2H6 aqui, que é o nosso produto. Então, o objetivo da equação 3 era determinar essa substância, C2H6, onde ela estava como produto. Né? Então, quer dizer, ela estava depois da seta, só que aqui, na reação que a gente tinha, ela estava antes da seta, né? Ó, então, aqui a seta, aqui a seta. Tá? Então, ela era reagente na equação que a gente tem como dado, como que a gente tem o valor de entalpia, e na equação problema, ela é produto. Então, para poder colocar ela como produto, eu tenho que trocar todo mundo de lugar. Só que daí vai naquele princípio. Se eu vou... Vamos pegar referência. Então, Curitiba... Eu sou péssimo com localização, mas vai lá. Curitiba, São Paulo. Vamos colocar aí uns 400 quilômetros. Curitiba, São Paulo, eu vou 400 quilômetros. São Paulo, Curitiba, eu volto 400 quilômetros. Então, depende da minha referência, né? Mas eu tenho São Paulo, Curitiba, Curitiba, São Paulo. Aqui é a mesma coisa. C2H6. Se eu vou para o C2H6, ele é produto. Se eu saio do C2H6 e faço alguma coisa, ele é reagente. Então, aqui, eu tinha ele como reagente numa outra condição, ó, aqui na equação 3 que eu tinha aqui como referência, ele em combustão. Então, ele com oxigênio formando CO2 e água. Totalmente diferente do que eu preciso. Mas ele eu quero. Só que ele eu quero como produto. Então, eu inverto a equação, ele aparece na equação aqui embaixo, agora aqui, ó, a mesma setinha, tá vendo? Ele aparece aqui embaixo,
como produto. Só que quando eu inverto a equação, eu inverto tudo, né? Eu inverto, inclusive, o valor de ΔH, que era menos 1.559, virou mais 1.559. Tá, então, assim, no caso ali que a gente fez o balanceamento, carbono e hidrogênio, antes da seta, fica normal. Isso, porque nesses dados entendi. que eu tenho, eles estão antes da seta. Mas Antes é aquela da seta. coisa, se tivesse depois, eu ia ter que inverter também. Se tivesse depois invertir as equações sem problema nenhum. E no caso Sem problema nenhum, isso. Posso brincar de inverter todas elas porque a propriedade permite que eu faça isso. Então, agora sim, agora Tá? encaixou. Não, mas beleza. Não, Essa é a ideia, que às vezes alguma informação fica e o exercício, né, ele se perde inteiro. Então é bom que vocês peguem as dúvidas e já esclareçam, tá ótimo. Mas deu para entender? beleza. Ficou claro? Não, assim, é que eu sou bem lento mesmo para pegar as coisas. Não Esse tem aqui problema, tá não tem problema. Não existe lento ou rápido, nada. O importante é que vocês aproveitem e entendam o princípio da coisa. Se ficou claro, ótimo. Se não, eu repito, não tem problema nenhum. Tá? Pelo menos para mim aqui agora eu entendi. Tá? Valeu. Beleza. Não, imagina, que isso. Pessoal, tá tranquilo? Alguém quer também aproveitar aí esse exercício para tirar alguma dúvida? Não? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar esses dois aqui para vocês tentarem fazer depois, né? Fazerem em casa. São exatamente, não é iguais, né? Mas são muito parecidos. Para determinar a variação de entalpia a partir das informações que se tem, para determinar a variação de entalpia a partir das informações que se tem. O que eu quero que vocês tentem fazer? Tá? Tentem, não se preocupem se não ficar claro. Tentem transformar algum desses exercícios, ou os dois, num diagrama como a gente fez aqui embaixo, tá? Que é relacionando isso com as setinhas. Se esse libera calor é para baixo, se esse absorve calor é para cima, tá? Tudo bem, tenta colocar. Não conseguiu, não tem problema, a gente tenta fazer semana que vem. Mas, já adianto para vocês, não é tão direto ou tão simples quanto chegar com um diagrama pronto. Então, não tem problema se não conseguir fazer. Às vezes a gente fica um tempão, muito mais, para fazer o diagrama do que para montar a equação. Tá? Então, não se preocupem. Por que eu vou deixar aqueles dois? Porque eu quero que a gente aproveite um tempinho, esse finalzinho da aula, só para a gente entrar um pouquinho em dois conceitos importantes. Um deles é entropia, o outro é energia de Gibbs. Só no conceito principal. Tá? O que é entropia? Entropia, em resumo do resumo, é a desordem do sistema. Tá? Então, pensa só. Vamos imaginar, você pega um copo, o que é mais fácil? Pegar um copo d'água e derramar ou fazer com que o derramado volte para o copo d'água? Pegar o copo d'água e derramar. Pode falar, mas isso é fator de gravidade. Beleza. Então vamos imaginar o copo deitado, gravidade igual para todo mundo. Eu jogo a água para o lado, ela vai lá e se esparrama. Ela volta para organizar e ficar bonitinha no copo ali, mesmo que seja no sentido da gravidade? Não. Por quê? Dentre vários princípios, claro, não é único, a tendência do universo é a desordem, né? Então pensa só, se eu pego várias pecinhas e organizo, deixá-las organizadas vai contra a tendência natural do universo. A tendência é que elas baguncem e caiam, né? Tá? Não usem isso de argumento para não arrumar o quarto. Isso não vale, tá? Não é extensivo a este ponto. Mas a tendência é a desordem, né? Pensa só, tudo que é natural, a tendência é desorganizar, né? A tendência é se espalhar, né? Difusão. O que é difusão? Coloca uma gota de corante, a gota do corante vai se espalhando na água. Tem fenômeno tal, mas se explica por entropia, né? Tem a tendência de se desorganizar, tá? De se espalhar. Então, a gente vai entender que entropia vai nos dar uma informação importante, que é a desordem ou a desorganização nos mostra que nos mostra, né, a espontaneidade das transformações. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma variação de entropia positiva, ou seja, né, a desordem aumenta, então variação de entropia positiva quer dizer que a desordem vai aumentar. Então, entropia tem um símbolo de S,
variação de entropia maior que zero, né, significa que a desordem vai aumentar. Se a desordem vai aumentar, significa que o processo é espontâneo. Ok? Então, todo processo que envolve um aumento de desordem, ele é chamado de espontâneo. Vamos olhar aqui nas reações químicas para tentar entender quem é espontâneo e quem não é. Você vai falar, como é que eu vou olhar isso? Tá? Para os sistemas, quando a gente envolve sistemas gasosos, é um pouquinho mais simples. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Lembra lá, nas primeiras aulas que a gente falou das fases, sólido, líquido e gasoso? Lembra que o sistema gasoso era tão independente, as moléculas umas das outras, que não interagiam com nada? Fica à vontade, Jordi, tá? Não se preocupa que vai continuar gravado lá, depois você vê o finalzinho, tá? Lembra lá que essas moléculas, tá? Imagina, ficavam tão isoladamente, e quando elas estavam isoladamente, elas se comportavam como gases ideais. O que eram gases ideais? Que não interagem um com o outro. Se um gás não interage com o outro, significa, então, que a gente pode trabalhar ele como moléculas iguais. Não tem diferença, né? Porque o que diferencia as moléculas são as interações. Então, o que nós temos aqui? Vamos olhar lá. Nesse primeiro caso, nós temos duas moléculas de NO, uma molécula de O2, um mol, né, de molécula de O2, formando 2 mols de molécula de NO2. 2 mols de NO2. Tá? Então, qual que é o nosso balanço aqui nessa equação A? Vamos no A aqui. Que a gente tem 3 mols gasosos formando 2 mols gasosos. 3 mols gasosos formando 2 mols gasosos, vamos lembrar lá do comecinho. 3 mols, um monte de agitação. Eu diminuí a quantidade de mols de gases. Se eu diminuir, essa agitação aleatória, mas a bagunça ficou menor. Se eu diminuir para 1 mol, a bagunça fica menor ainda, porque eu tenho menos moléculas gasosas, né? Então, nesse caso aqui, a desordem diminuiu. Tá? Ó, de 3 para 2, a desordem diminuiu. Significa que a variação da entropia é zero. Então, o processo é não espontâneo. Ele não vai ocorrer espontaneamente. Espontâneo é quando a desordem aumenta. Tá? E aí a gente pode analisar isso para todos os outros casos gasosos. Então, o B, o C e o D, e o E, desculpa, o B, o C e o E, eles estão... como é que fala? Sistemas semelhantes. A gente vai analisar através desse aspecto. Então, vocês vão analisar se o número de mols gasosos aumenta ou diminui. E dessa conclusão, dizer se o sistema aumenta a desordem ou diminui a desordem. Consequentemente, saber se ele é espontâneo ou não. Agora, o sistema D, como é que ele pode ser observado? Você vai falar, mas o D, eu olho lá, a única coisa que é a molécula sólida. Né? O mol de átomo sólido ou molécula sólida. Eu não contabilizo quem é sólido. Por quê? Porque sólido não participa dessa aleatoriedade do sistema. Lembra? Sistemas aleatórios bagunçados, a gente trabalha com moléculas em fase gasosa. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha um sistema com 1 mol de moléculas gasosas. Deixa eu colocar aqui. No D. Era 1 mol de moléculas gasosas. Eu fui para 0 mols de moléculas gasosas. Tá? Só tem o sólido formado ali. Então, o que aconteceu? Se eu tinha não tem mais nada gasoso, ficou tudo sólido, tudo na maior organização que existe. Consequentemente, a desordem também diminuiu. E o ΔS é menor que zero. Tá? Então, essa é a análise que a gente faz. Substâncias sólidas, substâncias gasosas, a gente olha só as gasosas e vê quantos mols. Se aumentou o número de mols, aumenta a desordem. Se diminuiu o número de mols, diminui a desordem, sempre de substâncias em fase gasosa. Tá? Isso é só para vocês entenderem o princípio da entropia. E energia livre, eu não vou atropelar vocês, vou deixar para a gente discutir um pouco mais no começo da semana que vem, mas vai mostrar para nós
espontaneidade das reações, tá? Mas não vou atropelar, porque acho que é importante a gente destacar com um pouquinho mais de cuidado a questão da entropia. Semana que vem não, né? Semana que vem é carnaval, né? É feriadinho, então na outra semana, tá? Mas o mais importante de hoje é que vocês tenham entendido a questão da entalpia, da variação de entalpia e das propriedades que estão associadas à variação de entalpia. De novo, mais do que fazer a relação, é entender por que eu posso multiplicar, por que eu posso dividir, como é que eu faço as relações, tá? Então, de tudo hoje, ficou alguma coisa em aberto? Vocês querem retomar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Não? Então tá. Bom, então, se por hora está tudo tranquilo, né? Então, por hoje encerramos aqui. Muito obrigado pela atenção. Bom feriado para vocês. Juízo, descansem, tá? E nos falamos, então, na semana seguinte, né? Mas, de qualquer maneira, façam essa atividade que eu deixei para vocês, né? Considerando o momento assíncrono, e tirem as dúvidas, mandem aí que a gente vai conversando sobre essas relações, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até semana que vem. Uma boa semana para vocês também.